lunes, desde el Palacio de Bandeirantes en San Pablo, entrevistamos al gobernador João Doria, un hombre decidido a transformar su estado a través de un buen equipo y una gestión eficiente. São Paulo tem que ser estado líder do Brasil e estar integrada com o Brasil. Lidera el estado más importante del Brasil, centro económico y financiero del país, con 45 millones de habitantes. Saúde, educação, habitação popular, transporte público, assistência social e uma política muito rigorosa de segurança pública já foram implementados aqui em São Paulo nesses 4 primeiros meses de governo. ¿Cómo enfrenta los desafíos de San Pablo en temas de salud, educación y seguridad? ¿Qué piensa de la relación comercial con Argentina? ¿Y por qué dio un fuerte apoyo al gobierno del presidente Macri? Mais juntos. Por isso, o meu apoio ao presidente Macri, uma visão de economia liberal, de uma visão transformadora para a Argentina, mesmo que nós temos praticado aqui. Habló de su vida personal, su amor por la Argentina y de los años que pasó en Mendoza durante el exilio de su padre. Líderes, con João Doria, gobernador del estado de San Pablo, en un reportaje clave para entender a uno de los hombres más destacados de América. Desde Brasil, en exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Estamos en el Palacio de Bandeirantes, la sede de gobierno del estado de San Pablo, y vinimos a entrevistar a su gobernador, al señor João Doria. San Pablo tiene una dimensión enorme y una participación muy importante dentro del Brasil. Representa el 34% de su PBI. Aquí viven 45 millones de personas. Le preguntamos al gobernador cuál es el impacto de la relación bilateral con Argentina y cuáles son los desafíos de esta alianza binacional. Governador do Estado de São Paulo, João Doria, obrigado por ter nos recebido aqui no Palácio de Bandeirantes. Obrigado, Cecília. Muchas gracias a usted. También lo que nos ven en este momento, vamos a hacer la entrevista en portugués. O Estado de São Paulo tem uma dimensão quase de um país. 45 milhões de pessoas, habitantes, 34% da participação do PIB no Brasil. Quais são os principais desafios que o senhor tem aqui no Brasil, dentro do Estado? São Paulo tem que ser estado líder do Brasil e estar integrada com o Brasil. A nossa economia, de fato, é a mais forte do país. Ela representa mais de 1/3 da economia brasileira. É uma economia de uma nação, embora seja de um Estado, em 45 milhões de habitantes, portanto, de consumidores. São Paulo tem uma responsabilidade grande na preservação da democracia no país, na vocação liberal da nossa economia, uma economia aberta, uma economia integrada, sobretudo, com países que são parceiros comerciais do Brasil, entre os quais nós destacamos a Argentina, uma visão também moderna e transformadora, que é o que temos feito aqui à frente do governo do Estado de São Paulo. E também um governo sem fronteiras, um governo integrado com o Brasil e integrado com o mundo. Qual é a visão dos problemas que o governo federal do Brasil tem com a presidência do o presidente Jair Bolsonaro e qual é a sua relação com o presidente? É uma boa relação e eu respeito o presidente, até porque ele foi eleito democraticamente, com quase 60 milhões de votos. Nós não temos alinhamento político com o presidente Bolsonaro, mas temos um alinhamento para todos os gestos, todas as iniciativas que sejam pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Tantas quantas forem as iniciativas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma trabalhista, que são boas para o Brasil, boas para os brasileiros, nós apoiaremos. Para isso, não precisamos ter ministérios, secretarias e nenhuma vantagem política. O nosso sentimento é de patriotismo
e de proteção aos brasileiros. Qual a importância da lei da Previdência, também considerando os futuros investimentos? Cecília, é muito importante. O Brasil precisa e vai aprovar a reforma da Previdência. Acredito que até o próximo mês de agosto tenhamos essa aprovação consolidada no Congresso Nacional. Eu estou no grupo dos otimistas e dos que acreditam que a reforma será aprovada pela Câmara e pelo Senado do Brasil. A partir desse momento, nós teremos uma solução fiscal para estados, municípios e para o próprio governo federal, numa economia de cerca de 800 bilhões de reais, isso equivale a cerca de 200 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, recursos que serão destinados à saúde, educação, assistência social, a obras, serviços e à segurança pública em todo o país. E, ao mesmo tempo, abre as comportas do Brasil para novos investimentos internacionais. Há centenas de investidores, fundos de investimentos, fundos soberanos, bancos, empresas, organizações, consórcios, que querem investir no Brasil, mas querem ter uma sinalização clara do governo federal com referência à reforma da Previdência aprovada. A partir daí, o Brasil, ao receber bilhões de dólares de novos investimentos, inclusive São Paulo, vai poder rapidamente gerar novos empregos, prosperidade e crescer. E o Brasil crescendo, cresce também a Argentina, porque o país, nesta relação bilateral, o Brasil comprará mais produtos e serviços da Argentina, contribuindo para o crescimento econômico do nosso país vizinho. Governador, o Brasil é o segundo parceiro comercial para a Argentina e o terceiro para o Brasil. São um relacionamento muito importante. Como que poderia alinhar políticas públicas e privadas para impulsionar esse relacionamento? Bem, neste momento já há esse alinhamento e um comportamento bilateral de muita união entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macri. Políticas liberais, economias liberais, aqui temos um ministro que é o Paulo Guedes, que é um liberal, um economista bem formado na Escola de Chicago e que defende uma economia mais privada e menos pública. Nenhum intervencionismo público e desestatização, exatamente o que estamos fazendo aqui no estado de São Paulo. Nós temos mais de 60 programas desestatizantes. Eu acredito firmemente, Cecília, que precisamos ter um estado menor para ter um estado mais eficiente. Quem deve gerar empregos é o setor privado, que são empregos melhores, empregos mais bem remunerados e empregos para quem quer efetivamente trabalhar e não apenas usufruir. Acredito que esta linha é a mesma do presidente Macri. Esse é um ano de eleições, como o senhor bem sabe. No próximo outubro, qual seria a mensagem e quem o senhor daria seu apoio? Bem, eu não quero interferir, evidentemente, na política argentina, mas como uma pessoa que gosta da Argentina, que tem uma relação histórica, meu pai viveu 2 anos de vida em Mendoza, antes de retornar do exílio a que foi imposto a ele por conta da ditadura militar no Brasil. E com isso nós cultivamos, ele, minha mãe e meus irmãos, uma profunda admiração pela Argentina que abrigou meu pai nos 2 últimos anos do seu exílio na bonita província de Mendoza. Então, temos uma relação de amor e de muito carinho pela Argentina e pelos argentinos. Então, eu não me furto a manifestar a minha posição pessoal pró-Macri. Um bom presidente que foi um grande prefeito de Buenos Aires, uma visão inovadora, transformadora, modernizadora para a Argentina e que eu espero que os eleitores argentinos levem isso em consideração. A volta ao passado populista, a volta a um passado que determinou atos de corrupção, atos que levaram a uma situação caótica na política econômica argentina, não creio que a maior parte dos argentinos deseja a volta disso. E eu, como alguém que quer o bem da Argentina, quero o crescimento da Argentina, da economia argentina, da geração de novos empregos e oportunidades para o povo argentino. A Argentina crescendo, cresce o Brasil, assim como o Brasil crescendo, cresce a Argentina. O senhor falou bem que o seu pai foi exiliado durante o período do governo e ditadura militar. Como que o senhor deixou o passado, considerando que hoje tem muitos militares em cargos políticos?
Nós não podemos ter uma vida de ódios e nem de querer julgar hoje, 30 anos depois, o que ocorreu no Brasil no passado. Nós já tivemos Comissão da Verdade, já passamos a limpo o Brasil, a democracia está implantada, solidificada nos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Não se faz vida com ódio e nem com buscando no passado razões para condenar o presente. Eu, pessoalmente, tenho ótimas relações com os militares. Tenho, inclusive, um militar, um ex-general, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general Campos, que comandou até recentemente a unidade mais importante do Exército Brasileiro. E é uma relação respeitosa, boa, saudável e operosa. Portanto, eu pessoalmente, não faço política com ódio. Meu pai foi caçado pelo golpe militar e ficou 10 anos no exílio. Perdeu tudo. E a sua família perdeu tudo também? Nós perdemos completamente tudo. Todo o nosso patrimônio se foi, e foi um período muito duro na nossa vida, até na saúde do meu pai, da minha mãe. Nós vivemos no exílio também, eu e meu irmão Raul. Mas isso não nos faz pessoas com ódio dos militares, com ódio daqueles que hoje ocupam posições na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. O que passou, passou. O passado pertence ao passado. Vamos olhar o presente e principalmente o futuro, e com paz no coração. Governador, seu principal objetivo é trabalhar pela saúde, segurança e educação do Estado de São Paulo. Como serão feitos esses investimentos de alto nível que precisaram para fazer as mudanças? Já estamos fazendo, Cecília. Saúde, educação, habitação popular, transporte público, assistência social e uma política muito rigorosa de segurança pública já foram implementados aqui em São Paulo nesses 4 primeiros meses de governo. Ainda que tenhamos dificuldades orçamentárias, mas um bom comando, uma boa gestão e uma boa equipe ajudam a ter práticas melhores. E é exatamente isso que está acontecendo. Mudanças feitas na prática de gestão, no formato de governo, já foram contributivas para melhorarem muito a qualidade da saúde, da educação, a construção de novas unidades populares de habitação, um programa de assistência social menos paternalista, mais qualificante de mão de obra para criar oportunidade para aqueles que estão nas ruas terem trabalho e serem autossustentáveis e terem cidadania pelo trabalho, e um amplo programa de segurança pública que, aliás, permitiu, Cecília, em 4 meses, a redução de todos os índices que são apurados na segurança pública. Os crimes diminuíram em São Paulo em 4 meses. Homicídios, crimes de roubo, de latrocínio, de atentados, todos eles foram reduzidos com uma ação eficiente da Polícia Civil e da Polícia Militar em São Paulo. Até os opositores do governo reconhecem que a política de segurança melhorou em São Paulo. E assim vamos prosseguir, fazendo boa gestão, com transparência, com eficiência, com honestidade, mas com muita determinação. O governador viaja muito, procurando investimentos, tem planejado uma viagem a Nova York, também para a China e para o Japão. Qual é a importância de trazer investimentos, deixar representações comerciais do Brasil nesses países e, se fosse acaso possível, alinhar estratégias com as argentinas para vender para terceiros mercados juntos? Cecília, nós vivemos num mundo global e nós temos que ter essa visão global também. São Paulo tem. A razão da visita na próxima semana a Nova York, na Brazilian Week, que nós estamos ajudando a promover no intercâmbio, principalmente nas relações com investidores, bancos, fundos de investimentos, analistas de rating, a própria imprensa internacional, em vários eventos, cafés da manhã, almoços, jantares e reuniões em Nova York. Serão 7 encontros bilaterais que estaremos promovendo em 4 dias. Todos eles, acredito que serão bastante produtivos para os programas de novos investimentos aqui no estado de São Paulo. Já fizemos isso em Davos, no Fórum Econômico Mundial, no último mês de janeiro. Lá foram 23 encontros bilaterais organizados em 5 dias. Proximamente temos Grã-Bretanha, num programa, num roadshow, junto a investidores ingleses, também empresas britânicas que investem já aqui em São Paulo e querem ampliar os seus investimentos.
Depois, em agosto, vamos à China, conforme você mencionou, e abriremos o escritório comercial de São Paulo em Shanghai, no dia 9 de agosto. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, é o principal parceiro comercial do estado de São Paulo. Nós queremos ampliar ainda mais essas oportunidades de novos investimentos chineses no nosso país, a partir da plataforma de São Paulo. Depois temos o Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi e o Catar, onde temos 7 dos 10 maiores fundos soberanos do mundo estão concentrados no Médio Oriente, e temos em outubro o Japão, onde vamos anunciar novos investimentos da indústria automobilística japonesa em São Paulo. E breve, após as eleições na Argentina, não só a visita ao presidente Macri, que eu volto a repetir, espero que seja reeleito presidente da nação argentina, como também algumas políticas internacionais que poderemos fazer conjuntamente em busca de capital que pode estar no Brasil, mas pode estar também na Argentina. A importância dos negócios do agronegócios, o impulsionar a indústria e também do jeito sustentável. Como que isso se consegue? O agronegócio representa muito aqui em São Paulo. São Paulo, por sua vez, representa muito no Brasil. Mais de 20% de toda a economia do agronegócio brasileiro depende de São Paulo, estado que é líder em álcool, etanol e açúcar e laranja, por exemplo, e mantém posições destacadas na proteína animal, o segundo maior produtor de carne bovina, carne de porco, carne de frango do país. É o segundo maior produtor de grãos, entre os quais eu destaco o café e a soja, e boas posições também em outros produtos que são exportados pelo Brasil e contribuem na nossa receita internacional com o agronegócio. Vamos investir mais em pesquisa e tecnologia para o aprimoramento da produção no campo, a proteção também do gado e do chamado cerco de proteção veterinária, para que o produto brasileiro, sobretudo feito aqui, conduzido aqui em São Paulo, seja bem consumido em países como a China, como os Estados Unidos, os países europeus e do Médio Oriente. E o agro tem um papel fundamental no Brasil e em São Paulo, como energia tem na Argentina também. E a energia também, como que veio a Vaca Muerta? Claro, na energia, no saneamento, no controle sanitário, São Paulo tem um destaque grande na produção de bens de consumo e, obviamente, no produto agrícola. E nós vamos incentivar isso ainda mais. Acabamos de ter, nessa última semana, o AgriShow, que é a maior feira agrícola do mundo, que acontece em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. E o resultado foi quase $1 bilhão de novos negócios, com máquinas, equipamentos, insumos, sementes e aperfeiçoamento da produção genética e da produção agrícola brasileira em São Paulo. Emprego um das maiores preocupações. O senhor falou que não quer fazer que os ricos sejam mais pobres, quer fazer que os pobres sejam mais ricos. Como que consegue políticas de emprego? Cecília, é exatamente isso. Nós não queremos a política populista de empobrecer os mais ricos. Nós queremos dar oportunidade de riqueza aos mais pobres, com emprego, com atividade empreendedora, para que possamos criar e facilitar a vida de micros empreendedores que hoje estão desempregados ou que vivem de empregos e gostariam de ser donos dos seus negócios. Temos políticas muito claras nesse sentido. E geração de emprego, sobretudo após a reforma da Previdência e a forte entrada de capital externo, seja nos programas de privatização do Estado de São Paulo, seja nos programas de industrialização, no setor do agronegócio, no setor de comércio, serviços, ciência e tecnologia. Essa é a expectativa que temos em São Paulo e é nisso que vamos trabalhar. Geração de emprego para o desenvolvimento. Nada a favor do populismo, tudo a favor do emprego e do empreendedorismo. Dia 31 de maio é as eleições dentro do PSDB. Quais são as expectativas do senhor e gostaria de ser o próximo presidente do Brasil?
Cecília, temos eleições, sim, no PSDB, no próximo dia 31 de maio. O PSDB é um grande partido, um dos maiores partidos políticos do país. Vamos ter a eleição de um jovem, um ex-deputado, Bruno Araújo, que foi ministro das cidades, e isto vai marcar uma nova etapa, uma nova fase no PSDB, mais jovem, mais digital, com a presença maior de mulheres também, de políticas públicas inovadoras, transformadoras e motivadoras para os brasileiros. O PSDB não vai abandonar o seu passado, mas não vai ficar preso ao seu passado. Ele vai respeitar o passado, mas vai, sobretudo, indicar o seu futuro. E para o futuro é importante que nós tenhamos um partido povoado por jovens, por cabeças com pensamento inovador, jovens, com essa visão digital do mundo, que cabe a um país como o Brasil caminhar dentro dessa linha e desse sentido. Em referência à presidência da República, é muito cedo para iniciarmos esse debate. Acabamos de ter uma eleição presidencial que colocou à frente da presidência da República Jair Bolsonaro. Temos que respeitar o seu mandato, torcer para que ele faça um bom governo, para que seja um bom presidente. O PSDB, na nossa gestão, repito, estará sempre apoiando as boas iniciativas do governo federal e, obviamente, orientando quando iniciativas não forem adequadas, não forem boas, não condenando e nem transformando no conflito uma vantagem política. Nós não pensamos assim. O nosso pensamento é tudo aquilo que for bom para o Brasil, nós temos que estar apoiando. E eleições presidenciais têm muito tempo ainda. Agora é hora de pensar na gestão, na administração. Governador, o senhor foi palestrante no primeiro Seminário Internacional de Líderes 2017 aqui no São Paulo. O próximo será no terceiro Seminário de Líderes, também aqui no São Paulo. Gostaríamos de convidá-lo especialmente. Eu queria saber qual é a importância desse evento de relacionamento entre grandes líderes empresariais e políticos do Brasil e da Argentina. Bom, primeiro uma boa iniciativa. Ela valoriza uma relação bilateral, institucional, diplomática, cultural e negocial entre duas grandes nações. Eu não vejo como o Brasil e a Argentina devam caminhar separados, distintos, e sim juntos, cada vez mais juntos. Por isso, o meu apoio ao presidente Macri, uma visão de economia liberal, de uma visão transformadora para a Argentina, mesmo que nós temos praticado aqui no Brasil e especialmente em São Paulo. Eu fui prefeito da capital de São Paulo, agora governador do estado de São Paulo, e acredito firmemente que os dois países juntos podem fazer mais e melhor. Portanto, a iniciativa vem ao encontro deste objetivo. Desejo muito sucesso desde já a este terceiro encontro, a este terceiro seminário de líderes da Argentina e do Brasil. Governador, o senhor manda muitos tweets com o que o governo está fazendo. E eu sei que tem um grupo de governadores no WhatsApp. Quais são essas mensagens que compartem entre todos os governadores do Brasil? Nós temos um grupo de WhatsApp, são 27 governadores no Brasil, que se comunicam diariamente, de uma forma moderna, eficiente, obviamente digital, de contato entre os governadores. Lembrando que nós temos governadores com pensamentos ideológicos distintos e de partidos distintos também. Mas sempre que o tema é a defesa do Brasil, a geração de emprego, geração de oportunidades, a melhoria da qualidade da saúde, da educação e da segurança pública, eu percebo com muita alegria uma grande convergência entre todos os governadores, mesmo os que têm posições distintas ideologicamente, até partidos que não conjugam das mesmas posições. Mas fico feliz de verificar que praticamente a totalidade dos governadores pensa no seu povo, pensa na melhoria de vida, sobretudo dos mais pobres e dos mais humildes. É um bom sentimento que tem sido preservado na relação entre os governadores. Para concluir, a visão da importância da ética na América, na Argentina e no Brasil, e que precisa uma boa política e um novo estilo de liderança. Transparência, fazer governos falando a verdade, praticando a verdade e praticando a honestidade também. As redes sociais ajudam muito. Eu sou um governador muito digital, tenho mais de quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais. E tudo aquilo que faço, eu apresento para a população. Há os que gostam e há os que não gostam, mas essa é a democracia.
a diversidade, o contraditório fazem parte do processo democrático, mas com muita transparência, coletividade e o fato de você pluralizar o seu governo, fazê-lo de maneira mais ampla, ajuda a dar transparência e permite que as pessoas façam acompanhamento dia a dia do governo. Eu confio nisso e acredito que os governos transformadores são pela ideia, pela determinação, mas também pela transparência. Governador, muito obrigada pela reportagem. Obrigado, Prazer Cecília. te entrevistá-lo. Graças a você e graças a todos que nos siguen a este momento. Gracias. Viva a Argentina. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día.